Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa atividade, a nossa palestra dos domingos, esse horário que eu acho maravilhoso. Temos uma mensagem aqui, abençoa sempre, né? Autores diversos, sentimentos e raciocínio na nova era. Não é com a inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior. Embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do homem na Terra, é imprescindível educar o coração, desintegrando os véus densos que lhes obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraíssemos o diamante do seio escuro e empedrado do sol. Não é que devamos entronizar o absurdo afirmativo como um dogma religioso, menosprezando a investigação e a pesquisa que convertem a curiosidade em esclarecimento. É que apenas agora atinge a humanidade os dourados práticos da mente, identificando-lhes os potenciais infinitos do campo da vida eterna. O homem não é acidente biológico da criação. É herdeiro divino do Pai todo compassivo e todo sábio, que lhes confere no mundo a escola ativa de elevação e aprimoramento para a imortalidade. A hora não pertence simplesmente à energia atômica, como poderia supor, com a qual contais erigir novos espetáculos de grandeza planetária. Pertence, acima de tudo, à energia mental, sob inspiração do Cristo, que nos comandará a prosperidade e o arrojo, o desassombro e a audácia, os domínios da perquisição do experimento, a fim de que o progresso não se transforme em nossas mãos em louca aventura de inconsciência e de irresponsabilidade. No coração permanece o santuário da luz e suas fontes cristalinas que se erguem o pensamento construtivo, santificante e renovador. Por isso mesmo, o sentimento iluminativo sobre o raciocínio calculista surgirá para vós outros, seres eternos, quanto a nós que já atravessamos as fronteiras da morte física, uma nova era em que o homem encontrará, efetivamente, o seu irmão no outro homem em que a humanidade saudará o amanhã sublime da verdadeira concórdia sob a caridade do Evangelho renascente. Não menosprezeis o patrimônio intelectual. Utilizai-o na extensão da riqueza que vos felicita as condições de ação e desenvolvimento no mundo. Mas colocai sobre os valores dessa ordem o vosso caráter cristão, porque só pelo sentimento regenerado conseguirá a vida moderna sobrepor-se aos desvarios da experiência menos construtiva na hora que passa, a fim de retomar tranquila e triunfante a posição divina que lhes compete no concerto da luz universal. Então convidamos a todos para esse ambiente de muita paz, onde os amigos amorosamente nos prepararam esse ambiente para nos receber, para nos amparar e para nos esclarecer uma temática tão importante desta noite. E elevamos a Ti, Senhor Jesus, os nossos corações e os nossos pensamentos, buscando na Tua misericórdia infinita, na Tua grandeza infinita, as bênçãos que se fazem necessárias para todos nós, nesses dias de luta em que vivemos na Terra. Graças te damos, Senhor. Boa noite a todos, boa noite. Espiritualidade amiga, que
nos abraça, que nos envolve com amor e carinho, que protege todos nós, que protege este bairro, que protege esta cidade. Uma espiritualidade presente e atuante em nossas vidas. Eu sempre reafirmo em cada palestra o meu testemunho da espiritualidade que rege os trabalhos desta casa e a misericórdia que eles têm no coração para com todos nós, como obreiros legítimos do nosso Senhor, do nosso Criador. Hoje vamos falar de perfeição, em busca da perfeição. Falar de perfeição é difícil, porque quando nós imaginamos a perfeição, imaginamos um modelo que para nós parece inalcançável. Porque enxergar um modelo, sobretudo aquele que passou aqui na terra e que é o maior de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tê-lo como modelo é desafiador. É desafiador. É desafiador porque sabemos a dificuldade que temos em seguir os seus passos. Em seguir os seus passos. Mas o que é a perfeição? Olhando para a nossa realidade do momento. O que significa a busca da perfeição? A perfeição não é meramente o ideal a ser seguido. A perfeição é uma obra a ser realizada no momento. E é uma obra que é realizada, sobretudo, nos nossos corações. Bate-me a aflição e a ansiedade. Pensamentos nervosos me assaltam. Sinto uma dor no coração, desespero, desesperança. O choro vem, as lágrimas caem. Não sei para onde vou, não sei para onde seguir. O que fazer em meio a tanto sofrimento? Um sofrimento que me faz pensar que sou injustiçado. Um sofrimento que me faz pensar que sou indigno da misericórdia do nosso Pai. Um sofrimento que parece não ter fim. Durmo cansado. Acordo no meio da madrugada. A aflição ocupa minha mente. Não consigo mais dormir. Vejo o resto da noite passar. Me levanto e vejo um amanhecer sem sabor, um amanhecer que me oprime, um amanhecer que parece enterrar mais uma vez as minhas esperanças. O que fazer? O que fazer quando me dizem que um dia alcançaremos a plenitude das nossas virtudes morais e intelectuais? O que fazer se não me sinto com força suficiente para dar sequer o primeiro passo? Parece fácil dizer, todos dizem, vá adiante, siga os passos do Senhor, siga os passos do Evangelho. Como todos dizem, mas parece que essas palavras não encontram eco no meu coração. Algo falta. Um sentido para tudo isso. A busca da perfeição é a busca do entendimento. A busca da perfeição
é sanar as pequenas feridas da alma que já nos assolam neste momento. A busca da perfeição é ajustar o rumo da nossa caminhada. Buscar a perfeição é reconhecer, ainda que com todas as dificuldades, que um bálsamo de esperança é possível de ser alcançado em meio a todo o desespero. Não é fácil. Pensamentos me assaltam. Por um momento parece que tudo vai dar certo. Parece que aquele sofrimento vai passar. Mera ilusão. Volto a cair em prantos. Volto a rememorar as dificuldades e parece que sou impotente diante das minhas próprias emoções. Não consigo gerenciá-las. Não consigo dominá-las. O que fazer? Orar. Conectar o nosso coração ao Pai. A espiritualidade superior nos diz que os espíritos perfeitos alcançaram a plenitude das virtudes morais e intelectuais. São espíritos completamente desmaterializados. A matéria sobre eles nenhuma influência exerce, dizem os espíritos da codificação. Espíritos completamente desmaterializados. Sobre eles a matéria nenhuma influência exerce. Nós ainda, espíritos imperfeitos, espíritos que estamos ainda na infância espiritual, não conseguimos ainda, ou temos bastante dificuldade de domar os desejos que advêm dos refluxos materiais, dos impulsos da matéria, do poder, da ganância, do egoísmo, dos prazeres desmedidos, da vaidade. São prazeres que ainda nos oprimem. São desejos que ainda contingenciam e determinam as nossas ações. Para os espíritos perfeitos, nenhuma dessas influências permanecem em seus corações. São espíritos que são a imagem e semelhança do Pai. São espíritos que refletem na plenitude a essência do amor e da sabedoria do Criador eterno. São espíritos que pensam no bem, mas instantaneamente projetam para fora de si o bem que já são capazes de pensar. Nós outros, espíritos ainda em evolução, pensamos no bem, mas quase sempre não projetamos esse bem para além de nós. Nós outros, quando ainda conseguimos projetar o bem para além de nós, esse bem é manchado, tisnado pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios, pela nossa inabilidade e maturidade emocional, pela nossa falta de empatia. De modo que, ao querer fazer o bem, às vezes, geramos consequências desagradáveis. Na ânsia de querer ajudar, usamos palavras que não são adequadas para aquele momento. Às vezes o silêncio é o melhor dos remédios. A empatia, ouvir, sentir, falar muito mais do que 1000 palavras. É porque ainda somos imaturos.
Pensamos no bem, temos dificuldade para projetar o bem. E ainda assim, quando projetamos, ainda projetamos carregados das nossas dificuldades. Para esses espíritos, é pensar no bem e projetar o bem instantaneamente na sua maior pureza. Eles refletem essencialmente a pureza do amor divino. A pureza do amor divino. Costumo dizer que ainda estamos no estágio que precisamos da língua falada ou da língua escrita para expressar as nossas ideias. Ainda incertas, ainda limitadoras da expressão dos nossos sentimentos. Esses espíritos exprimem em cada partícula do seu espírito, em cada átomo do seu ser, aquilo que desejam comunicar. Não é pela linguagem falada, é pela expressão dos seus sentimentos. Dizem os espíritos que esses espíritos perfeitos atingiram o cume das suas virtudes intelectuais e morais. É interessante que quando Jesus trata do tema da perfeição no Evangelho, ele dá ênfase para o aspecto moral. Quando ele diz que devemos amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, amar os nossos inimigos, a fim de que possamos alcançar a perfeição. Porque Jesus nos ensina, sobretudo, o caminho do ajustamento moral para alcançar a perfeição. É bem verdade que precisamos trilhar o caminho da análise, o caminho do intelecto, o caminho do aperfeiçoamento das nossas cognições, do nosso discernimento. Mas traçar somente este caminho não nos levará ao contato com o Pai. O caminho da intelectualidade, ele nos leva à dimensão horizontal da vida. Por meio do raciocínio, somos capazes de construir aparelhos que podem sondar o interior do nosso organismo, através do raio-x, através do ultrassom. Por meio do raciocínio, somos capazes de construir aparelhos capazes de medir o tempo e de saber qual a previsão do tempo para daqui a 1, 2, 3 dias e meses à frente. Mas somente por meio da moral e do sentimento somos capazes de alcançar a dimensão vertical da vida, a dimensão das nossas emoções, a dimensão espiritual que nos eleva ao contato com o coração divino. Somente por meio do sentimento somos capazes de enxergar o Pai. Não sem razão disse Jesus: bem-aventurados os puros de coração, eis que enxergarão a Deus. É preciso trilhar o caminho do intelecto, mas, sobretudo, é preciso trilhar o caminho do amor, o caminho do sentimento. Porque é o sentimento que nos governa, é o sentimento que orienta os nossos sentidos, é o sentimento que inspira os nossos pensamentos. Pensamentos que se materializam em palavras, palavras que se convertem em ações. Os nossos sentimentos são a força motriz das nossas ações. É o sentimento que nos governa. Nós não somos medidos espiritualmente pela quantidade de conhecimento que acumulamos. Não é pela quantidade de livros lidos.
não é pela quantidade de obras grandiosas, não é pela quantidade de tecnologia que já somos capazes de desenvolver. Somos medidos espiritualmente pelo tônus do sentimento. Porque o sentimento produz áurea. O sentimento produz vibração. O sentimento, ele se irradia para a dimensão vertical da vida, para a dimensão espiritual, para a dimensão das nossas emoções e dos nossos sentimentos. É preciso trabalhar os sentimentos, porque se nós não trabalharmos os sentimentos, nenhuma conquista material da vida fará sentido. Sem a obra do sentimento em nossos corações, colocaremos em risco não apenas o projeto divino para as nossas vidas, como também colocaremos em risco o projeto divino para a nossa sociedade. Eu gostaria de fazer a leitura de um breve trecho de um livro do Yuri Harari, não sei se algum bem famoso, ele é o Yuval Noah Harari, é um israelense. Conhece? E aí ele escreveu um livro agora, Nexus, que ele fala dos desafios da inteligência artificial. E que é uma tecnologia nova, disruptiva. É uma tecnologia comparável a nível do que ela é capaz de fazer para a sociedade, de transformar a sociedade à escrita. E com um potencial muito mais transformador. E a grande questão do livro dele é a seguinte: o que faremos com essa tecnologia? Porque podemos ter grandes conquistas no mundo da intelectualidade, mas se não soubermos como lidar com essa tecnologia, podemos provocar a nossa autodestruição. E no início do livro ele diz o seguinte: chamamos nossa espécie de Homo sapiens, um humano sábio. Mas é discutível até que ponto temos feito jus ao nome. Nos últimos 100 mil anos, nós, sapiens, certamente acumulamos um poder enorme. Um poder material. Um poder gerado pela inteligência humana. Não um poder gerado pelos seus sentimentos. A mera listagem de todas as nossas descobertas, invenções e conquistas ocuparia muitos volumes. Mas poder não é sabedoria. E depois de 100 mil anos de descobertas, invenções e conquistas, a humanidade se arrastou para uma crise existencial. Ele diz que nós estamos vivendo hoje, apesar de todas as nossas conquistas, de toda a tecnologia, de todas as grandes conquistas da civilização, escrita, rádio, internet, na área da medicina, a anestesia, raio-x, entre outras tantas conquistas da humanidade, apesar de todas essas conquistas, o mundo ainda vive uma crise existencial. E prossegue: estamos à beira de uma catástrofe ambiental, causada pelo mau uso do nosso próprio poder. Também andamos nos dedicando à criação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, que podem escapar de nosso controle e dizer, e nos escravizar ou nos aniquilar. Só fazendo um esclarecimento, porque a inteligência artificial, ao contrário de qualquer tecnologia que nós temos, todas as tecnologias que nós temos, é o homem que dirige essas tecnologias. A inteligência artificial tem a capacidade de se autoalimentar e de conduzir trabalhos por ela mesma, substituindo seres humanos.
na condução da nossa sociedade. De modo que podemos criar, por assim dizer, monstros que podem nos destruir lá na frente. É desafiador. É desafiador. Mas em vez de a nossa espécie se unir para lidar com esses grandes problemas existenciais, as tensões internacionais estão aumentando. As guerras na Rússia, com a Ucrânia, no Oriente Médio, Israel, Palestina, agora com o Irã, na Coreia do Norte, China, a questão do Taiwan. As coisas parecem estar se acirrando. E ele continua. A cooperação global vem se tornando mais difícil. Os países estão ampliando seus arsenais de aniquilação total. Está havendo uma nova corrida armamentista. E não parece impossível uma nova guerra mundial aconteça. Não parece impossível que uma nova guerra mundial aconteça. Se nós, sapiens, somos tão sábios, por que somos tão autodestrutivos? É a grande questão que nós estamos a tratar. É o desafio das religiões. Da racionalidade ética para a luz do raciocínio. O desenvolvimento de um padrão ético, de um padrão moral, que possa bem conduzir as conquistas da nossa inteligência. Repetindo, se nós sapiens somos tão sábios, por que somos tão autodestrutivos? No nível mais profundo, embora tenhamos acumulado muita informação a respeito de tudo, de moléculas de DNA a galáxias distantes, toda essa informação não parece nos ter dado uma resposta para as grandes perguntas da vida. Quem somos? A que devemos aspirar? O que é uma vida boa e como devemos vivê-la? Apesar da espantosa quantidade de informação à nossa disposição, somos tão suscetíveis à fantasia e ilusão quanto os nossos antigos ancestrais. Ou seja, continuamos a incorrer nos mesmos erros do passado, enquanto civilização. O nazismo e o stalinismo são apenas dois exemplos recentes da insanidade de massa que, vez ou outra, engolfa mesmo sociedades modernas. E aí a grande questão, a gente imagina que o progresso intelectual por si só é capaz de alavancar o progresso moral, como se a força do progresso intelectual conduzisse automaticamente o mundo, a sociedade, a um lugar melhor. E se a gente for pensar dessa maneira, as duas grandes guerras que aniquilaram milhões de vidas se deram no período pós-revolução industrial, em que houve um salto de avanços tecnológicos e conquistas do conhecimento humano. Aí a gente fica pensando, né? Será que agora esse grande salto de evolução que teve continua acontecendo? Quem será? É a provocação dele, é a provocação do livro. É saber usar bem o conhecimento, saber usar bem as tecnologias que já fomos capazes de conquistar. E diz ele, ninguém contesta que hoje os seres humanos têm muito mais informação e poder do que na idade da pedra. Mas é de duvidar que tenhamos uma compreensão muito melhor de nós mesmos e do nosso papel no universo. Ou seja, diante de todo esse desenvolvimento, será se o ser humano conhece mais a si mesmo? Será, apesar de todo esse desenvolvimento na dimensão horizontal da vida, convertemos isso de alguma maneira na dimensão vertical, na dimensão que nos conecta com o Pai? Diz ele, porque somos tão bons em acumular mais informação e poder, mas muito menos hábeis. Aí ele pergunta,
Por que somos tão bons em acumular mais informações e poder, mas muito menos hábeis em adquirir sabedoria? Essa é a grande questão. E o papel da religião, das religiões, na sua essência, como entende a doutrina espírita, de uma real conexão, não com estruturas religiosas dogmáticas, mas numa real conexão com Deus, com o Pai, com o nosso Criador. Eis o papel de nós espíritas. Eis o papel desta casa. Criar conexões com o Pai. Porque hoje já somos capazes de discernir o certo do errado. Não há dúvida do grau de discernimento que já temos das nossas ações. Temos, sem errar, a consciência, muitas das vezes, de que aquilo que a gente está fazendo não é o melhor. De que aquele caminho que nós estamos trilhando não é o mais acertado. Mas a grande questão é por que ainda insistimos nessa caminhada. Na caminhada que nos afasta de nós mesmos, a ponto de nós não nos reconhecermos mais. O que faz com que persistamos no erro? Tá, tudo bem. O que faz com que ainda permaneçamos no caminho que nos leva ao sofrimento, que nos leva à angústia, que nos leva à nossa automutilação. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Esse é o nosso grande dilema. É o grande dilema que ele já vivenciava isso há mais de 2000 anos atrás. Mas é um dilema ainda de todos nós. O que nos faz questionar, às vezes eu vejo esses conceitos que eram tão presentes lá e que ainda são hoje. E eu digo, será que avançamos o suficiente de lá para cá? Porque são dilemas ainda não resolvidos na humanidade. São desafios que permanecem ainda hoje. E aí eu gostaria aqui de complementar esse texto do Harari com a mensagem que a gente leu no início. Porque ao questionamento que ele fez, por que somos tão capazes de construir grandes coisas, mas ainda temos dificuldade em converter isso em sabedoria. E havia a mensagem de Emmanuel, que ele diz o seguinte: não é com a inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior. Estava lendo esse livro, né? Interessante, porque ele é ateu. E aí o questionamento que ele faz, né? E eu digo assim, esse é o nosso campo de atuação. Responder filosoficamente esses questionamentos à luz da compreensão espírita. O espiritismo oferece um caminho, oferece uma via para responder a essas indagações. E diz Emmanuel, não é com a inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior. Embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do planeta, para o bem-estar do homem na Terra, e reconhece o progresso, a importância do progresso material. Mas isso por si só não vai levar ao mundo melhor. Senão não teríamos acontecido duas grandes guerras logo após um boom digamos assim, de tecnologia, de avanços, por assim dizer, na área da inteligência. É imprescindível educar o coração.
desintegrando os véus densos que lhe obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraíssemos o diamante do seio escuro e empedrado do solo. E é a grande questão: qual é o nosso grande desafio como espíritas? E é um desafio para nós mesmos, sobretudo. Eu estou aqui como um aprendiz, eu estou aqui aprendendo, não há a menor dúvida disso, gente. Eu vejo esse convite de estar aqui como um aprendizado, de aprender junto com vocês, porque é desafiador. Eu vou sair daqui e acho que está tudo fácil, mas não é nada fácil. Vou repetir os mesmos erros que eu tento consertar há muito tempo, mas ainda sou insistente, eu vou tentando. Mas a bem da verdade, o papel que nos compete enquanto espíritas, e aqui eu diria a maioria dos que estão aqui são espíritas, mas são cristãos acima de tudo, é retirar esse véu que nos cega para a realidade espiritual. É tirar essa venda que faz com que não enxerguemos os valores que são realmente necessários para que nós possamos conduzir a nossa vida de maneira tranquila, em paz, com tranquilidade. É construção de valores como o perdão, mas não apenas pensar no perdão como um ato mecânico, mas entender o perdão como um processo de resgate, sobretudo de nós mesmos perante a vida. De tirar do nosso coração um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, porque esse sentimento, para além de fazer com que não percebamos as vibrações do Pai, e é necessário nós permanecermos conectados com o Pai, meus amigos, porque nos momentos de dificuldade, na nossa ignorância, o Pai nos acolhe, com a sua misericórdia, nos abraça. Diante da escuridão, eu acordo no meio da manhã e peço ao Pai: Pai, eu estou desesperado, não sei o que fazer. E a luz vai chegar. É preciso ter, digamos assim, esse esforço de manter algum nível de conexão com o Pai. E para além, o perdão tem questões materiais envolvidas. Quando você reage a uma ofensa com ofensa, você se conecta espiritualmente com espíritos da mesma vibração. E a realidade que lhe atormenta só agrava ainda mais. E você permanece naquele círculo vicioso, porque você hoje é o ofendido, reage ofendendo, daqui a pouco aquele que se sentiu ofendido vai me ofender novamente e vai ficar nesse ciclo interminável de ódio. Interminável de ódio. E é interessante, porque quando Jesus fala que sede perfeitos num contexto de amar os inimigos, tem um outro ponto super interessante. Os Espíritos dizem que o maior desafio ao aperfeiçoamento espiritual é o desinteresse. Porque tudo o que fazemos por interesse. Na condição ainda que nos encontramos, muito dificilmente fazemos qualquer obra no meio totalmente desinteressado. Fazemos porque esperamos um abraço, um obrigado, um retorno. E é interessante, porque a gente pode dizer: não, mas eu só faço bem porque eu quero. Aí beleza, se essa pessoa lá foi ingrata com você, você vai reagir, vai dizer que ela foi ingrata. Fiz o bem, mas ela nem me agradeceu. Nem me agradeceu. Então, ainda é da nossa natureza buscar validação. E qual é a consequência de quando as nossas validações são frustradas? Sofrimento. Então a gente permanece, é ainda da nossa condição, uma busca permanente por validação. Em tudo. Eu quero o celular do ano. Quero tirar foto, quero que saia aqui do meu celular, quando for tirar foto para publicar no Instagram, que o meu celular é o mais moderno. Buscando validação. E aí você cria um padrão onde aquelas pessoas que não conseguem enxergar naquele padrão sofrem. Quer dizer, as nossas ações geram consequências para os nossos semelhantes.
Eu quero o carro do ano. Mas não estou nem aí. De que maneira eu vou conseguir esse carro? Eu vou lá, brigo com a minha mãe, brigo com meu pai. Compro o carro. Daqui a pouco esse carro já não vale mais nada. Mas tudo por validação. Então a gente percebe que no campo das emoções, essas ações geram consequências internas para nós. E geram sofrimento, e geram angústia. Se a gente for fazer uma sondagem espiritual de nós mesmos, vamos perceber que a maioria dos nossos sofrimentos são por validações frustradas. É um amor não correspondido, uma paixão não correspondida, é a ingratidão de um amigo, é a ingratidão de um pai, de um filho. A maioria dos nossos ressentimentos, a maioria das nossas feridas emocionais, porque ainda nós não somos autossuficientes para encarar a vida sabendo que a gente vai passar por dificuldade. E é interessante porque na busca da perfeição, mesmo os espíritos perfeitos, quando Jesus esteve na terra, ele sofreu. Ele sofreu. Ele estava num corpo material. Dizer que Jesus não sofreu quando tomava pancada é negar a condição de encarnação não pode estar inserido. Ele sofreu os sofrimentos humanos. Mas mesmo o espírito perfeito. Mas qual é o grande diferencial? Ele está num patamar espiritual que ele lida com esses sofrimentos da melhor maneira possível. A busca da perfeição não é a busca da felicidade eterna. É a busca da paz eterna. Podemos não estar felizes o tempo todo. E digo felicidade porque confundimos felicidade com emoção, com aqueles picos emocionais de prazer. Nem sempre teremos nessa trilha esses picos emocionais de prazer. Mas mesmo quando não estamos tendo esse pico emocional de prazer, podemos ter um pico emocional de tristeza. Mas já temos a maturidade espiritual necessária para lidar com essas situações. Eu digo por mim, uma situação aconteceu aí, e eu fico aquilo girando na minha cabeça. Falei, meu Deus, como é que eu tiro isso da minha cabeça? Como é que tiro? Aquilo vai naquele momento eu não consigo me livrar daquilo. Eu falo, pai, ajuda a me tirar isso aqui. Eu fico remoendo, querendo reagir, querendo alimentar aquela situação. E aí eu, de uma maneira, assim, eu tento fazer um esforço assim, para tentar me desvencilhar daquilo ali. Sabe? Tipo, leio um livro, vou correr, eu faço uma oração. Peço, pai, me ajuda a me livrar. E no fundo, eu percebo que essa minha insatisfação é porque eu ainda dou muito valor para o que os outros pensam de mim. É uma busca permanente por validação. Quando a minha validação é frustrada, eu sofro. E eu fico com aquilo girando na cabeça. Porque eu ainda não me conheço direito. Eu ainda não confio de verdade nas minhas potencialidades. Eu não confio de verdade nas virtudes que eu já conquistei. Eu não olho para dentro de mim. Nós não olhamos para dentro de nós para perceber a luz que já existe dentro de nós. As virtudes do Espírito que já conquistamos. E diz Emmanuel, não é que devemos entronizar o absurdo afirmativo com dogma religioso, menosprezando a investigação e a pesquisa que convertem a curiosidade em esclarecimento. Quer dizer, quando o nosso papel de orientar o espírito no reajustamento dos seus sentimentos, isso não quer dizer que a gente deve ignorar a necessidade do raciocínio. Muito pelo contrário. É por meio do raciocínio que conseguimos fazer esse reajuste. É que conseguimos
ajustar os nossos caminhos. Esse é o papel que nós temos aqui, nesta casa. É de orientar, é de mostrar o caminho. Mas o trabalho do reajuste é de cada um. Esse trabalho a gente não tem como ocupar. A gente mostra o caminho e tenta de alguma maneira ensinar com as nossas experiências, com as nossas vivências, gerando empatia, mas o trabalho diário compete a cada um de nós. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso trabalho. Eu digo aqui, Júnior, que quando eu estou aqui é muito desafiador, porque eu sempre disse isso, sempre que eu frequentei a Casa Espírita. E quando eu comecei a frequentar muito novo, eu sempre fui assim, participativo. Criava assim, uma imagem que eu sabia que não era a realidade que eu vivenciava dentro de mim. Então, para mim é desafiador, porque eu estou em busca, eu estou nessa caminhada. Eu não cheguei lá, muito longe disso. Então, as minhas palavras são apenas palavras. São apenas palavras. São apenas palavras. O que eu estou fazendo aqui são apenas palavras. Isso não vai fazer nenhum sentido se eu não converter isso em ação. O que vai inspirar verdadeiramente as pessoas não são as palavras que nós falamos. São as nossas atitudes. São as nossas atitudes. Eu me espelho muito aqui na experiência de vocês, nas atitudes desta casa, o trabalho que essa casa faz, do envolvimento de cada um, trabalhadores aqui presentes, frequentadores, para fazer com que esse trabalho vá à frente, com obstinação. Poxa, eu só quero discordar você num ponto. Você está com aquela luta, tipo, não querer dar vazão, te entregar, não foi palavras, foi vontade de vencer a si mesmo. Já começamos a querer fazer isso melhor. Só isso que eu sou contrário que você disse, só esse ponto, é que eu conheço um pouco. É porque, assim, Júnior, eu me cobro muito, e assim, eu sei o que eu posso entregar. Como eu sei que eu posso entregar e não estou entregando, eu sei que é aquela coisa, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é verdade? Eu fico angustiado também nessa história. Mas a luta é grande, de não querer ceder ao homem velho, né? Exatamente. Não querer ceder ao homem velho. Exatamente. Já percebe. Eu vi uma mensagem um dia desses que eu achei muito interessante, porque que dizia o seguinte, atribuída àquele investidor bilionário Warren Buffett, que ele dizia o seguinte: quando você pegar um trem errado, quanto mais cedo você parar, quanto mais rápido você parar nas primeiras estações, menos distante você fica para retornar. E aí isso fez um grande sentido para mim. Porque é isso, às vezes você vai se distanciando, cada vez que você distancia, mais difícil fica para voltar. Mais difícil fica para você se realinhar. Mas assim, é um trabalho que esta casa envolve, é um trabalho que inspira, é um trabalho assim, muito importante aqui neste bairro. Diria que todos nós estamos juntos nessa caminhada. Somos aqui, né, sobretudo os senhores mais dedicados, instrumentos do amor do Pai, da misericórdia do Pai que se manifesta através dos seus trabalhadores. E eu acho interessante nessa questão, a gente está já quase que se aproximando do fim, porque é uma frase atribuída ao psicoterapeuta Carl Jung, que ele diz o seguinte, a mensagem: você pode ter o domínio de todas as teorias, de todas as técnicas, mas quando você estiver em contato com uma alma humana, seja uma alma humana. Seja uma alma humana. Se despeça das virtudes que você acha que possui, por muito conhecer. E isso eu achei muito interessante, porque o trabalho que nós fazemos aqui
Diria que não temos aqui acadêmicos com doutorado em doutrina espírita, mas tem pessoas de boa vontade. E a boa vontade, ela fala muito mais do que 1000 palavras. Eu gosto sempre de lembrar uma senhora já na pátria espiritual lá do Ivon Costa. Acho que eu já contei isso aqui para vocês. Normalmente a mediunidade minha é longa, né? Os espíritos que costumam ser longas as manifestações. E ela, especificamente com ela começava a falar e logo o espírito se desprendia. E passou algum tempo, ela me questionou. Mas por quê? Quando começa a falar, o espírito se esgarra e não consegue completar. Aí eu falei para ela, porque a senhora fala com tanta ternura, com tanto carinho, com tanto bom sentimento, que esse sentimento fala muito mais do que qualquer palavra que você queira dizer. Parece uma mãe carinhosa falando com o filho, e o espírito se sente abraçado, se sente acolhido. E naquele sofrimento, o Júnior sabe bem, é isso que ele quer. Ele quer se sentir acolhido. Está sofrendo pra caramba. E Júnior, nessa minha aflição, cheguei em casa, aflito e tal, naquela sexta-feira aqui, né? Que eu saí mais cedo. Eu cheguei em casa, aí eu vi o meu filho, com aquela ingenuidade, com aquela pureza. Só, oi pai, aquilo já foi suficiente para salvar o meu dia. Mas é isso, amigos, assim, a perfeição, a busca da perfeição, ela não é um ideal a ser alcançado como se fosse uma prova objetiva ou subjetiva que fôssemos fazer para um vestibular. Não é isso. Não é assim dizer assim, faça isso, faça... Não, as coisas não funcionam dessa maneira. E aí é aquela questão que nós estamos a dizer aqui. A pessoa está ali, às vezes, atormentada. Se você chegar para ela e falar, tem que ser assim, tem que ser assado, você vai distanciá-la ainda mais da cara. Entendeu? Entre o sentir o bem e externar o bem, há uma distância. E como fazer isso? Uma distância maior ainda. Então essa é a nossa grande missão, não como espíritas e como cristãos e como caminhantes na evolução. Queria agradecer a atenção de vocês, a oportunidade mais uma vez de estar aqui compartilhando, de fazer essa reflexão, uma reflexão que me engrandece, que certamente me ajuda muito na caminhada. Eu agradeço aqui à espiritualidade superior, aos benfeitores espirituais, ao nosso dirigente da nossa reunião mediúnica, o seu Benedito. Tenho tido aproximações espirituais assim com ele que tem me feito muito bem e enfim, agradecer, meus amigos. Muito obrigado, tá bom? Vamos fazer uma oração agora uma oração de encerramento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de o Teu Evangelho iluminar os nossos caminhos, curar as nossas feridas, pacificar os nossos corações, pacificar as nossas aflições. O Teu Evangelho de amor e de misericórdia que fortalece as nossas almas, que eleva os nossos sentimentos, que educa as nossas emoções. O Teu Evangelho, Senhor. O Teu Evangelho é luz nas nossas vidas. O Teu Evangelho é bússola no nosso caminho. Ajuda-nos, Pai, a permanecer conectados com Teu coração, com as radiações amorosas do Teu ser. Que possamos permanecer conectados com os Teus benfeitores espirituais, que tentam, a todo tempo,
nos inspirar para sermos melhores. Não para sermos melhores como se houvesse uma corrida a ser alcançada, mas sermos melhores para que não soframos mais, para que sejamos melhores, para que possamos diluir dos nossos corações os ressentimentos que nos assaltam, o ódio que causa ruído, a ira que nos embrutece. Sermos melhores segundo a tua acepção, Pai, não a nossa acepção, não a acepção do mundo ainda que ainda vivemos, mas sermos melhores em virtudes, porque com as tuas virtudes trilharemos o bom caminho. Que assim seja, Senhor.